Olá, alunos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula online de metodologia do ensino de música. Nós, na semana passada, finalizamos os estudos sobre o método de Zoltán Kodály e hoje começaremos a ver sobre o método ativo de Carl Orff, um compositor em cena. Carl Orff nasce no final do século XIX, em Munique, Alemanha, e pertenceu a uma família de músicos que, sobretudo, amavam, inclusive, as artes. Sua trajetória musical sempre esteve vinculada à tradição familiar. Seu pai era um oficial do exército alemão e amava música. Promoveu muitas festas e sarais em sua residência, sempre regrados por boa música e literatura. Já sua mãe estudou piano desde muito nova. Segundo indícios históricos, foi a partir dos 12 anos que ela adquire título de uma formação complementar a nível de concertista. Então, foi uma grande pianista também. E a mãe de Orff foi a responsável por ensiná-lo a tocar ainda que na infância, a dar os seus primeiros passos no instrumento. E é nesse cenário musical e artístico, envolvendo literatura, música e demais artes, que Carl Orff ele descobre a sua verdadeira paixão pela música, em especial pela composição. É importante a gente ressaltar que Orff também já havia estudado línguas antigas e nutriu, durante muito tempo, o amor pela literatura. E isso, mais tarde, vai ser o ponto de partida para que ele se interessasse pela ópera. A grosso modo, que se resume aí a um teatro cantado. Como músico, Carl Orff ele se destaca como compositor, pianista e violoncelista também. Segundo dados históricos, foi ainda durante a infância e adolescência que ele começa a cantar, a participar do coro da igreja e assim a assumir todos os solos que eram propostos para a voz, no caso que ele cantava, que era o soprano. Eu acredito que ele deva... que o soprano é uma característica da voz feminina. Então eu creio que ele tinha uma grande extensão vocal e fez com que ele prolongasse por algum tempo essa certa extensão vocal. Com relação à sua formação acadêmica, Orff, como eu já disse, ele estudou línguas antigas e mais tarde deu início ali aos seus estudos na Academia de Música de Munique. Grande parte dos compositores já foram, vez ou outra, mestre capela. E Orff não foi diferente, não fugiu desse padrão. Ele também se destaca ali, assume por um ano essa função e onde adquiriu muitas das suas experiências também como
grande compositor. 1919 a 1935 começa-se a definição do estilo musical de Orff, né? Segundo Thomas, na segunda fase de estudos, Orff definiu o estilo de composição, fruto de inúmeras experiências estéticas e estudos musicais criativos. Eu acredito que Carl Orff, na composição, ele começa a adquirir o seu estilo próprio a partir do fato de experimentar, enquanto compositor, estudos e desenvolvimentos de pesquisas sobre os processos de criação em música. O interessante é que Orff ele dedicou a sua vida aos velhos mestres, como foi o caso com a obra de Cláudio Monteverdi, ao qual foi ali, definiu o seu caminho como compositor mesmo, né? Cláudio Monteverdi, para quem não conhece, foi um dos grandes nomes da música do período de transição do Renascimento para o Barroco, aquele período em que a música estava ganhando muito espaço com a polifonia, né? O desenvolvimento da ópera e do madrigal. E Carl Orff ele se interessa por estudar a vida e a obra de Cláudio Monteverdi, entre outros também que vão ficar ali como referências musicais estéticas para ele. De 1937 a 1954 é que houve o seu período ali de estreias. A grande obra de Carl Orff, que ficou a mais conhecida de todas, é, sem sombra de dúvidas, Carmina Burana, que eu vou disponibilizar para que vocês possam apreciar. E fora isso também, outras grandes obras musicais se destacaram também. Carl Orff, ele elaborou, junto com um outro nome da música também, que eu não me recordo agora, 5 volumes específicos que eram propostas para o ensino da música em meados do século XX. E essas propostas elas tiveram como pano de fundo as inúmeras transformações para a vanguarda de manifestações culturais e o centro das produções artísticas e intelectuais. Ou seja, estava ocorrendo um monte de mudanças, e aí com o declínio do idealismo na filosofia, com o ocorrido da Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha passa então a ser referência na parte musical. E alguns fatores na música tiveram bastante impacto, como foi o caso da atonalidade, que vai substituir aquela ideia da música tonal, vou chamar convencional. Né? A tonalidade, o próprio nome já está falando, que é uma coisa que foge do padrão. A educação passava por mudanças também, principalmente no que diz respeito à
a música e a dança, né? O nome desse Sergei Diaghilev foi um empresário russo, né? E ele provocou uma revolução na dança ao afastar a coreografia das regras clássicas. Ele não foi o único a fazer isso, né? Nós sabemos que, junto com ele, outros também inovaram esse cenário aí da performance a fim de que propôssem uma união, né, uma integração das linguagens artísticas. O suíço Emile Jacques Dalcroze, que está bem fresquinho na nossa cabeça, né? Espero que esteja. Ele elaborou um sistema em que o corpo é o ponto de partida para o aprendizado musical. Laban, como vocês já devem ter estudado também, um dos grandes coreógrafos e professores de dança de seu tempo, criou também o movimento corporal e a dança representava então essa energia interna e a base para todas as expressões de arte. Os princípios de Laban e Dalcroze, eles foram se transformando e resultaram aí no conceito de atividades relacionadas ao movimento. Orff obteve grande contribuição para o campo da música e do teatro do século XX. De acordo com Thomas, Orff não compôs música absoluta. Sua música sempre teve origem na linguagem e libera a ideia da poética. Ou seja, a música absoluta é aquela uma que propõe algo, como exemplo, propõe algum certo tipo de, de reflexão, de pensamento, como é o caso do Trenzinho Caipira, do Heitor Villa-Lobos, que vai envolver a parte ali do social, né? Daquele povo que dependia do trem para o seu sustento, enfim. Então a música de Orff, ela foge um pouco dessa ideia. E os seus procedimentos e técnicas ali adotados, né, na construção da sua composição, eles se fundamentalizam em três blocos, que é o cênico, a fantasia e o imaginário. Já na parte da educação musical, Orff ele elabora uma coletânea de 5 livros, chamados de elementar ou básica, e essa coletânea que envolve 3 aspectos da música, sobre o ritmo, que é o caso da linguagem, a música, né, e movimento, que estão dentro do fenômeno rítmico. Toda a sua produção pedagógica, ela se originou entre 1930 a 1934 e conta aí com uma série de cadernos chamados de Elementares Music, que é uma obra escolar, né, de música elementar. Esses cadernos contêm algumas peças instrumentais, como peças para percussão, flauta, piano, violino, né, e inclusive dança. A obra escolar Sons e Palavras em Movimento implica, sim, um material pedagógico fundamentado
em experimentos com estudantes de ginástica, dança e música. Karl Orff, ele também foi um grande pesquisador, né? Ele desenvolve muitas pesquisas em cima dessas outras linguagens artísticas para fundamentar, então, toda a sua base teórica. E o conceito pedagógico de Karl Orff, ele se resume nesses aspectos descritos aqui. A música como forma de expressão natural, compreendida como qualquer outra linguagem, de forma muito espontânea, muito livre, também partindo do processo da observação, da imitação e da apropriação, e movimentos e sons naturais para se fazer música. Aquela música que pulsa, né? A música do gás que toca na rua, da música do gás que a gente chama que é o por release do Beethoven, né? Mas ficou conhecido como a música do gás, a campainha que toca, a bateria da escola de samba, enfim, a música natural, né, do cotidiano. E movimento, fala e os aspectos lúdicos. Então, esse é o conceito pedagógico da metodologia de Karl Orff. Bom, atividade dessa semana, eu na verdade estou ainda em processo de gravar alguns vídeos para vocês. Eu pretendo disponibilizá-los ainda até semana que vem, mas nós vamos começar uma série de estudos com flautas. Nós vamos fazer os estudos com a flauta doce e também com outros materiais e recursos pedagógicos aí musicais, para que a gente possa depois entrar mais para frente um pouquinho no último método ativo de educação musical, que é o método de Shinichi Suzuki, que também dialoga em alguns aspectos com essa teoria de Karl Orff. Então, eu vou precisar que vocês providenciem para mim, quem tem maravilha, quem não tem, a gente vai ter que ver como é que nós vamos fazer isso. Eu talvez construir alguma flauta em casa para pelo menos trabalhar a posição dos dedos. Nós vamos pensar aí nesse aspecto para que todos possam ter essa parte, essa vivência instrumental. Mas a atividade dessa semana, na verdade, é um simples relatório, certo? De aí, no máximo 15 linhas, sobre um resumo mesmo sobre esse conceito pedagógico, sobre essa videoaula, e esse material é disponível a vocês sobre a metodologia Orff, tá bom? Então eu espero que quem tem a flauta, maravilha. Quem não tem, nós vamos ter que correr atrás, né? Se vai fazer uma flauta artesanal, reproduzindo apenas os furos. Uma vez eu fiz com os meus alunos, há muito tempo atrás, quando eu dava aula de flauta doce, né, para crianças do primeiro e segundo ano, ainda lá em Barra Mansa, eu construí com eles flautas doces de papelão. Então, antes deles pegarem no instrumento, eu trabalhava com eles a tipografia nessa flauta de papelão, e com isso a gente ia trabalhando a respeito da concentração, da reprodução, tudo pensando na observação e imitação. Então, quem não tem a flauta, eu sugiro que providencie uma.
Essa flauta, ela não pode ser aquela do TED, sabe? Aquela uma de plástico, porque não, essa flauta ela é mais essa flauta do TED não tem afinação, então é complicado vocês me apresentarem uma flauta dessa. O ideal é que seja a flauta da Yamaha, modelo germânica. Ela deve custar em torno de 40 a 50 reais, não mais do que isso. Mas prestem bem atenção nesse modelo, tá? Flauta Yamaha, ou qualquer outra que seja similar, que eu não estou lembrado o nome agora, mas que seja no modelo germânico. Porque a flauta ela tem dois modelos. Tem o germânico, que é esse tradicionalzão, o basicão mesmo, e tem o modelo barroco, que já é que os furos, a digitação é diferente. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas assim, se for para comprar, compre a germânica, certo? Não que a barroca não sirva. Se não tiver germânica, pode comprar a barroca. Teve algumas pessoas, alguns alunos que já providenciaram e acabaram comprando a barroca. Para você saber se a sua flauta é barroca, é só você olhar no furo, na parte de trás, que é aquele furo individual, onde você coloca o polegar, e aí você vê se tem a letra B. Se tiver a letra B, em cima desse furo da parte traseira, significa que a sua flauta é um modelo de flauta barroca. Se tiver a letra G, maravilha, é um modelo de flauta germânica, tá bom? Então, se atentem aí e vão providenciando. Se não der para ser essas 2 semanas, ou para as próximas que estão vindo, construa então uma flauta de papelão, reproduzindo os furos, apenas para você trabalhar aí a digitação com os dedos, tá bom? Usem aí a criatividade de cada um e depois a gente vê como é que faz para trabalhar a questão da embocadura também. Mas o ideal é que todos possam fazer a aula, joia? Então por hoje é só. Relembrando, atividade da semana é um relatório simples de 15 linhas sobre a metodologia de Karl Orff, né, o conceito pedagógico dele. Coisa básica, tá tudo mastigadinho no slide, é só você dar continuidade aí, escrever com as suas palavras, né, o que você pôde entender. Eu também vou deixar à disposição de vocês alguns vídeos complementares acerca desse importante método aí ativo. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Ficamos por aqui e até a próxima. Obrigado, um abraço.